Boa noite, caras alunas, caros alunos. Sou o professor Antúlio. Esta é a disciplina Pesquisa e Prática Pedagógica e Orientação de Estágio Supervisionado 1 em Educação Infantil. Esta é a aula remota número 7 do dia 18 de setembro de 2020. Nós temos um tema importante para trabalhar hoje, que é sobre a aula, o planejamento da aula. A aula é um dos componentes mais importantes do processo de ensino-aprendizagem. É na aula que se desenvolve a aprendizagem do aluno. O aluno aprende na aula. Seja uma aula em sala, uma aula no laboratório, uma aula na oficina, uma aula em campo aberto, uma aula teórica, uma aula prática. Então, é na aula que se desenvolve esse processo. É aí que o aluno aprende. Então, ela é importantíssima a aula. E nós não podemos trabalhar na aula de forma aleatória, de forma improvisada. Nós temos que planejar a nossa aula. Então, antes da gente ir para a sala para trabalhar com os alunos, eu tenho que ter antecipadamente refletido sobre o que vai ser feito na aula. Qual o objetivo da aula, que mudança eu espero no comportamento do aluno, que mudança eu espero no seu desenvolvimento cognitivo, na sua desenvolvimento sensório-motor. Então, que objetivos eu espero alcançar no decorrer da aula. Então, é necessário planejar a aula. E hoje nós vamos falar um pouco do planejamento. Até porque a principal atribuição do pedagogo é de docência, para ensinar, e levar o aluno a apropriar-se do conhecimento. Essa é a função. E como nós vimos que a aula é o principal componente do processo de ensino-aprendizagem, nós temos que conhecer bastante sobre a aula, como planejá-la, e é isso que nós pretendemos ver aqui hoje. Até porque boa parte da observação do estágio que nós vamos fazer nas escolas de educação infantil é sobre a questão da docência. Como é que está sendo trabalhado na escola a aula, como é o ensino e a aprendizagem na aula, como é que está sendo trabalhada a BNCC na aula. Então, nós precisamos conhecer da aula, do planejamento da aula, para podermos observar bem. E ao mesmo tempo que conhecendo sobre o planejamento, nós estamos nos preparando para o nosso trabalho de docência, tá certo? E aí, o planejamento então é aquele momento de reflexão em que o professor ele está definindo, delineando o que vai realizar na aula. É o momento de reflexão, de analisar os dados que ele tem, os indicadores que ele tem, o conhecimento prévio do aluno, os recursos que ele dispõe, as condições socioeconômica e cultural desse aluno, são elementos que o professor tem que ter em mão para poder planejar a sua aula. E, na realidade, é preciso ter esse conhecimento prévio, para aí, a partir daí, a gente trabalhar, tá certo? E aí, depois que o professor reflete, planeja, como é um processo, e as decisões que ele vai sendo tomada, que ele vai tomando, ele necessita registrar isso daí. O passo a passo da aula, ele necessita registrar. Porque a aula tem uma certa duração e ele não pode se perder. Então, ele tem que ter o registro, um documento que contenha as decisões que ele pretende tomar no decorrer da aula, registrado nesse documento. E o nome desse documento é o plano de aula. E o plano de aula tem alguns itens importantes que não podem deixar de constar. Ele tem que ter um item, é a identificação. Você tem que identificar a escola, identificar o professor, identificar a turma, o ano escolar, a data da aula,
a disciplina ou as disciplinas que serão trabalhadas. Então, essa identificação é necessária para a orientação do professor, e o plano é um documento. Ele vai ficar arquivado na escola, ele pode ser alvo de análise, até de auditoria, vamos dizer assim. Então, ele precisa ser identificado. Outro elemento importante que deve constar no plano, outro item, são os objetivos. Que mudança eu espero pelas quais o meu aluno passe no decorrer da aula e que ele demonstre ao final da aula. São os objetivos gerais e os objetivos específicos, que representam mudanças, né? Conquistas, aprendizagens, né? Então, esses são os objetivos, é o ponto principal. É a partir dos objetivos que nós vamos trabalhar a aula. E aí os objetivos podem ser em 3 dimensões. Os objetivos cognitivos, né? Referente ao conhecimento que o aluno vai se apropriar dele, cognitivo. Ele pode ser objetivo afetivo, que representa as conquistas no lado da formação humana, social, que o aluno deve adquirir no decorrer da minha aula. E os objetivos sensório-motor, em termos de habilidade, controle, equilíbrio, né, voltado às condições física, motora do aluno. Então, os objetivos devem ser versados nesses 3 aspectos aí. Além do mais, a aula também deve ter o conteúdo. No plano de aula deve constar o conteúdo, aquilo que será ensinado ao aluno para que ele desenvolva os objetivos propostos. Também a metodologia, como o aluno vai aprender, como eu vou ensinar, como vou levar o aluno a ter acesso ao conhecimento. Nós temos o conhecimento disponível e temos um aluno. O aluno tem que ter acesso a esse conhecimento. Que processo nós vamos fazer? Que método nós vamos utilizar para que o aluno chegue a esse conhecimento e aproprie-se dele? A metodologia. Recursos auxiliares são materiais, né, que a gente usa para facilitar o ensino e também facilitar a aprendizagem. Também nós precisamos pensar na generalização, estratégia que leve o aluno a associar o conhecimento que ele já tem, o conhecimento prévio, com aquele novo conhecimento que está sendo passado aqui no decorrer da aula. Então, como é que o aluno vai se apropriar desse conhecimento? Então, isso chama generalização, e o professor precisa colaborar para que essa generalização ocorra. Também temos que ter a avaliação ao final da aula para verificar se os objetivos propostos foram alcançados. Se o aluno entendeu a aula, compreendeu o que foi trabalhado na aula. Isso faz parte da avaliação. Também devemos ter um esquema ou um roteiro, né? Ou uma rotina da aula para orientar o passo a passo que o professor. Então, no meu plano também deve constar isso aí. Então, são elementos fundamentais do planejamento e do plano que nós vamos examinar no decorrer dessa aula. Então, uma boa aula para nós, tá bem assim?